Ora, entra no programa. Queridos, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui nessa tarde, estou aqui no estúdio do Caveira, mas a palavra hoje é vida. Vida em abundância. Nós vamos orar, porque essa palavra ela veio do céu. E nós vamos dar honra ao céu agora. Eu estava domingo de manhã meditando na palavra que eu iria levar para a igreja. E o Senhor falou muito ao meu coração e eu levei esta palavra para a igreja e realmente eu fui abençoada, a igreja foi muito abençoada. Vamos orar porque você vai ser abençoado nessa hora. Senhor, nós oramos, nós colocamos, ó Deus, esses momentos diante de Ti, diante da Tua presença. Meu Deus, nós clamamos aos céus, Jesus, para que Tu possa olhar para este lugar nesta hora, que, ó Deus, os céus repousem sobre este lugar, sobre a casa de quem nos ouve nesta hora. Senhor, que a Tua graça, o sangue de Jesus possa ser passado sobre nós. E, ó Deus, aonde há dor, aonde há sofrimento, meu Deus, aonde há medo, angústia, meu Deus, que Tu possas dar agora uma ordem. Meu Deus, em nome de Jesus, nós quebramos as cadeias. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a força do mal que tem tentado oprimir o Seu povo, que tem tentado fazer, ó Deus, o Seu povo desistir neste momento tão difícil. No momento em que precisamos de estar, ó Deus, contigo a cada momento. Meu Deus, o diabo tem tentado abalar as nossas emoções. Ele tem tentado afligir a nossa alma com medo, com prostração, com desânimo, com intimidação. Meu Deus, porque nós sabemos que uma das armas do inimigo é usar de intimidação, Senhor, contra as nossas vidas. Mas nós vamos a Ele, Senhor, fazemos nesta tarde menção do nome de Jesus e nós vamos, ó Deus, ao encontro de toda intimidação maligna, de toda ansiedade, de toda depressão. Nós vamos contra os sentimentos malignos e em nome de Jesus. Querido, como eu falei no início, Deus me deu uma palavra e nós temos o sermão completo, nós vamos colocar o sermão completo, mas neste momento, com a urgência que Deus me deu, eu vou me deter, não ao contexto histórico, não o que aconteceu com Naamã, com a menina israelita. Eu quero me deter nesta hora. Eu quero me deter ao que aconteceu com aquela menina. Queridos, aquela menina, ela vivia na casa dela, ela vivia com a mãe, com o pai, com a família. Aquela menina, ela estava em família. Só para você ter uma ideia do que aconteceu com ela. Ela estava em família. Quando o exército da Síria invadiu Israel e perdeu a guerra, Deus permitiu que perdesse. Por causa da idolatria, por causa da maldade, Deus permitiu que perdesse. Então, aquela menina, entre outros, ela foi levada cativa para a Síria. Ela foi arrancada da sua casa. Ela foi arrancada da mão da sua mãe, do seu pai, do seio da sua família. Ela estava vivendo como você está vivendo aí, como eu estou vivendo aqui. De repente, um exército invade a cidade e esta menina foi levada. Os pais
ela não sabe para onde foi. A mãe, ela não sabe para onde foi. Ela só sabe que agora ela está cativa, na mão do general do exército da Síria, Naamã. E ela agora está num ambiente diferente. Assim, de repente, não sei o que ela estava fazendo, mas ela poderia estar convivendo, almoçando, dormindo, não sei. Mas ela foi arrancada. E ela foi para a Síria ser escrava da esposa de Naamã, mas ela foi como despojo de guerra. Você sabe o que é você ser despojo de guerra? Porque quando a gente pensa em despojo, a gente pensa nas armas que ficaram do inimigo, a gente pensa nas roupas, nas casas, nos móveis, mas aquela pequena judia, ela era despojo de guerra. E era como isso que ela era tratada. Ela estava ali para servir a família de Naamã. Então, eu consigo imaginar, mas talvez nem imaginar, porque dentro da nossa cultura, tudo é ofensa. Hoje, se alguém disser que você é feio, você pode processá-lo. Então, para mim, para você, vivendo na nossa cultura, talvez seja até difícil imaginar o que é ser arrancada da sua casa e ser despojo de guerra. Ali tudo era diferente, querido. Ali a nação era outra, a comida era outra, os costumes da nação eram outros. Ela foi viver uma outra vida, só que ela não foi viver uma vida melhor, ela foi viver cativa na casa do general, né, do exército da Síria. Então, ela vivia ali. Nós estamos falando, o título dessa live é Não deixe o seu coração azedar. Porque o seu coração azedo, ele vai te matar. Esteja você vivendo o que você estiver vivendo, querido, eu sei. Eu sou uma mulher de dores. Eu sou mãe. Eu sou esposa. Eu sou avó. Se você falar para mim o que é sofrimento, eu sei o que é sofrimento. Porque durante toda a vida eu convivi com sofrimento. E mais, lá no Instituto Vilma Passos, como diretora da escola, inclusive ali foi um lugar que apontou o meu chamado, eu vivia com muitas mães. O meu público era mãe e avó. Era criança, mãe e avó. Então, chegou a hora, ali também foi uma evidência do meu chamado, chegou uma hora que o meu gabinete de direção virou um gabinete pastoral, ainda sem ser pastora. Só com um chamado que recebi ainda muito pequena. Então, eu sei o que é sofrimento. Eu sei o que uma mãe dizia assim, pastora, estava tudo bem, meu marido arranjou uma mulher na rua e foi embora. Pastora, minha filha pede por ele todo dia, ele nunca... Tem 2 meses que minha filha não vê o pai. Pastora, eu não tenho em casa o que comer. Pastora não, naquela época não era pastora. Eu não tenho alimentação em casa. Para mim está difícil comprar o uniforme. Então, eu convivi 35 anos com os meus sofrimentos, que não eram poucos. Nós vamos aqui interagir e nós vamos conversar. Eu vou dizer, nós vamos conversar, você vai saber que realmente eu sou uma pessoa que entendo de sofrimento. Então, eu conversando com as mães, eu ouvia histórias que me faziam entristecer.
Eu ia para casa triste com as coisas que eu via acontecer, inclusive com os alunos na sala de aula. A falta do pai fazia com que a criança não rendesse. Uma criança que era inteligente, que tirava boas notas, agora já não tira mais. Aquele olhar brilhante que brincava com as coleguinhas, agora não tem mais. Ela está triste num canto porque ela está com saudade do pai. Então esse é um dos problemas que eu sei que nós vivemos em família. Mas o que eu quero dizer nessa live? O que o Senhor mandou que eu falasse nessa live? Não deixe o seu coração azedar. Tenha fé, entendendo que o que você está vivendo faz parte de um propósito. Sabe? Eu falei essa frase no domingo, no culto. Entendendo sem entender. Porque ninguém entende porque se fica doente. Ninguém entende porque, de repente, você recebe um diagnóstico e você tem 5 pontos de safena e você vai ter que fazer. Isso aconteceu comigo há um ano atrás. Ninguém entende. Porque o marido vai embora, porque o filho adoece. Mas a questão, a frase que eu tenho para você, foi a frase que Deus falou comigo. Entenda sem entender. Entenda. Vai passar. Mas quando passar, o teu coração não pode estar azedo. Porque se o seu coração azedar, quando passar, você está doente. Se o seu coração azedar, quando passar, você está neurótica. Qualquer coisa para você vai voltar para aquela situação. Então, querido, essa menina, vamos meditar na menina. Sem psicóloga, sem psicanalista, sem conselho. Sem pai, sem mãe. Sem pai, sem mãe. Isso mesmo, pastor Jean. Sem pai, sem mãe. Fora da sua casa. Sendo humilhada, cativa. Esta menina entendeu. Não vou deixar azedar o meu coração. Aí, como você sabe, pastora, que ela disse não vou deixar azedar o meu coração? Vou te dizer por quê. Porque ela estava cativa na casa de Naamã. Ela sabia, se você conhece a história, se você vê o contexto, você vai saber. Naamã era general, era um homem condecorado, era um homem de guerra, era um homem importantíssimo. Mas ele era leproso. Ele era leproso. A pior doença da época. E ele só vivia em família. Porque eu fiquei assim, por que ele estava em família? Porque o normal, era leproso, era ir para o leprosário. Mas em Israel havia essa lei. Foi leproso, sai da cidade. Mas lá na Síria, a lei era diferente. Na Síria ele podia conviver em casa, mas sem conviver. Ele deveria entrar por um outro portão. As coisas dele, com certeza, eram separadas. Ele tinha uma convivência que não tinha. Querido, homem que tirou a convivência da pequena judia, ele agora estava com uma doença que o impedia de conviver. Ela estava sem convivência, sem liberdade, porque ela foi levada cativa. Mas a alma dela estava livre. Vê se você entende isso. Ela estava cativa, mas a alma dela estava livre. Livre por quê?
Onde ela encontrou essa liberdade? Ela conhecia o profeta de Israel. Tem muito disso, né, pastora? Esse ponto peculiar entre os homens e as mulheres de Deus, né? Na contramão do mundo, né, de liberdade, de felicidade, né? Você vê nessa história dessa menina que tudo para dar errado, tudo para ter realmente uma depressão, uma ansiedade, Profunda. um suicídio assim, Um suicídio. mas vem uma força sobrenatural diretamente dos céus, né? O mesmo Deus que permite que ela seja levada cativa, o mesmo Deus que permite que os seus filhos, os seus servos passem por momentos difíceis, terríveis. Existem momentos difíceis e existem momentos terríveis. Né? E um momento desse terrível, como a senhora bem falou, saiu do meio da sua parentela, do meio do seu conforto, abriu mão, perdeu seus sonhos. Perdeu. Mas ainda assim, a sua alma estava livre. Aí nós voltamos. Por que a alma estava livre? A alma estava livre porque, pela fala dela, ela conhecia o profeta, ela conhecia o que Deus fazia através da vida desse profeta, ela sabia, e ela disse para a senhora, né, para a esposa, ela falou assim: ah, quem dera que o meu Senhor fosse na minha terra, porque lá tem um profeta, na minha terra tem profeta, que ele seria curado da lepra dele. Agora você veja, o que sustentou a fé dessa menina, pastor? Ela não tinha culto de domingo, porque onde ela estava não tinha culto. Ela não tinha culto de domingo. Ela não tinha um ministério de louvor para ir para o ensaio. Ela não tinha amigos, nem dentro da casa nem fora. Escola dominical. Ela não tinha escola dominical. O que foi que sustentou essa fé a ponto de dar um testemunho desse? Muitos de nós estamos fechando a boca, esperando um momento. Ah, eu vou falar, eu vou pregar, eu vou fazer a obra de Deus, mas eu preciso ganhar o meu dinheirinho aqui primeiro. Outros dizem: não, eu estou na faculdade, estou fazendo prova, eu não posso ir domingo. Então eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque agora eu estou trabalhando, porque agora eu arrumei um bico, porque agora eu estou com dificuldade. Mas você ainda tem a igreja, você tem o pastor, você tem a convivência com os irmãos, você tem a sua casa, sua canja quente à noite para tomar sua sopinha. Ela não tinha. Ela não tinha, ainda muito mais, pastora, ela não tinha, vamos dizer assim, aos olhos das pessoas que estão de fora, um testemunho. Também. Vamos dizer, né, porque muitas pessoas, muitos de nós, falam assim: não, só vou falar desse Deus no dia que eu for curada, no dia que eu arrumar um emprego. No dia... Não sabe declarar: Deus é o Senhor, Ele é santo, Ele é justo, apesar de que... Não sabe declarar: eu estou doente, mas tem um Deus que cura. Que cura. Meu marido foi embora, mas eu tenho um Deus que traz de volta. Ele é santo, Ele é eterno, Ele tem um controle. Meu filho está querendo se desviar, mas eu tenho um Deus que vai mantê-lo, que vai trazê-lo de volta. Ou apesar de quê? Apesar de que... Então, ela não tinha... Ela estava mantendo acesa uma chama que dava a ela a esperança para ela declarar, porque para declarar você tem que estar dentro. A boca fala que o coração está cheio. Ela tinha essa fé, ela tinha essa esperança, ela tinha essa certeza, e ela dizia: tem profeta lá em Israel. Tem um homem de Deus. Tem um homem de Deus. Por que muitas das vezes, e agora com esse tempo dos escândalos, né? Nesse período, será que você pode dizer: eu estou num lugar que é a santidade?
Será que você pode dizer, o meu pastor, a minha pastora, eu tenho um homem de Deus sobre a minha vida? Será que você pode falar isso do lugar onde você está? Porque se você não pode, você está com problema. Mas se você pode, você vai ter problema se não falar. Você precisa abrir a boca e dizer: a igreja é a noiva de Cristo. Eu conheço um homem, eu conheço uma mulher. Você tem que dizer para quem está sofrendo. Ah, porque a igreja é isso, aquilo. A igreja, ela tem o caráter de Cristo. Se ela não tem o caráter de Cristo, não é igreja. Se ela não tem a identidade de Cristo, o caráter de Cristo, o caráter de igreja, ela pode ser um convívio social, mas igreja não. Então, assim, sem culto, sem escola dominical, sem os pais, sem a família, ela teve um testemunho para dar. Ela disse: ainda não aconteceu. Ela disse isso quando, pastora? Como que ela falou? Com a declaração que ela teve. Ainda não aconteceu comigo, mas há um homem lá. Ah, se o meu Senhor fosse lá no Rio Quebrado, ele iria ver o profeta e ele seria curado da sua lepra. E com essa declaração, ela mostrou que o coração dela não está vazio, porque ela poderia botar veneno na comida dele. Gente, foi ele que arrancou ela. Ninguém sabe como foi que ele fez. E outras coisas que poderiam ter acontecido, ninguém sabe. A Bíblia só diz que ela foi arrancada de Israel para a Síria. Mas nós sabemos, a Bíblia fala que ela vivia ali cativa. Mas mesmo cativa, ela tinha um coração livre. Coração piedoso. Piedoso, misericordioso, ela não deixou azedar. E eu prefiro dizer livre, porque o coração livre, ele tem todos esses atributos. Ele tem piedade, ele tem amor, ele tem misericórdia, ele tem esperança no amanhã. Um coração livre é libertador. Ter um coração livre é libertador. Porque, a exemplo, né, do seu testemunho de vida, você viveu um período onde você tinha tudo e você era acorrentado. Você estava livre, mas você estava em cadeias. A lepra, que fala do pecado, a lepra, ela via, ela sabia que ele se escondia, ela sabia quando ele jogava lá o uniforme dele, porque com certeza as roupas dele do exército deveriam ficar manchadas com a lepra, com sangue. E ela deu esse conselho de vida, estando ela em cativeiro. Então, o que eu acho maravilhoso nisso é que mesmo eu estando presa em quê, pastora? Presa numa situação absurda. Eu posso estar presa numa situação financeira. Eu posso estar presa numa angústia. Eu posso estar presa numa falta de perdão. Quantos anos eu vivi presa por uma falta de perdão? Falta de perdão Perdão é libertador. Eu quero dizer para você que coisas que você precisa fazer, que são libertadoras. Vida com Deus é libertação. Devocional é libertação. Amar o teu pastor é libertação. Amar a tua igreja é libertação. Falar bem da tua igreja é libertação. Eu ainda não vi uma pessoa que falasse mal da igreja dentro de casa. Eu estou te falando de uma mulher que teve 4 filhos, de uma mulher que conviveu a vida inteira com filhos, com criança, e eu posso garantir a você, eu ainda não vi uma família, uma geração resistir a mãe ou pai
falando mal do pastor. Eu ainda não vi. Eu já vi famílias e famílias e famílias, mas eu ainda não vi uma família, uma geração ser abençoada se a mãe e o pai falam mal da igreja, condenam a noiva, surram a noiva. Se você está vendo na sua igreja alguma coisa que você não gosta, que você não admite que é errado mesmo, você está certa. Aquilo lá que o pastor fez pode até ser errado, mas não comente com seu filho. Apresente uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Faça como essa pequena judia, essa pequena missionária que alcançou êxito com o seu coração sarado. Depressão azeda o coração. Angústia azeda o coração. Medo azeda o coração. Quando você sentir novamente essa angústia, essa dor da injustiça, eu já senti essa dor da injustiça. Aquela dor que diz assim, eu não merecia. Isso é injusto. Eu não merecia passar por isso. Meus filhos não mereciam passar por isso. Eu não merecia esse abandono, eu não merecia essa traição. Eu não merecia uma amante, eu não merecia. Salva o teu coração, salve a tua alma, salve o teu colesterol, salve a tua diabetes, a tua doença, salva. Vou salvar como? Eu vou mandar de volta o sentimento do inferno para o inferno. Injustiça, ela saiu da onde? A injustiça saiu do céu? Não. A injustiça saiu do inferno. Então o que é que você faz, meu amor? Você devolve para o inferno. Você vai dizer, sai, Satanás. E eu quero ministrar sobre a sua vida nessa hora. Sai, demônio, com aquilo que você tirou. Lá é uma prateleira que tem o inferno. Nós conhecemos uma cantora aí, a Weber, que ela falava, que ela teve um sonho que tinha uma prateleira. E o anjo tirava algumas coisas da prateleira e dava para ela. E ela era abençoada. Então lá no inferno também tem uma prateleira. E lá tem uma prateleira. O diabo, os anjos malignos, vai lá na prateleira e pega. Pega ali. O quê? Injustiça. Eu peguei a injustiça, eu vou enviar para casa da Maria, da Joana. Ele pega na sua prateleira uma outra coisa que saiu de dentro do inferno, ó, prateleira do inferno. Traição. Marido traindo mulher. Amante. Aí o que você vai fazer com essa traição? Saiu da prateleira do inferno. O que você vai fazer? Você vai guardar no seu coração. No seu coração, logo no seu coração. Não, querido. Nós vamos repreender isso agora. E você vai mandar de volta para o inferno aquilo que saiu do inferno. Essa traição que você está vivendo saiu de dentro do inferno.
Esse abandono saiu de dentro do inferno. Então nós vamos aproveitar essa live agora para que ela seja realmente produtiva para o reino de Deus. Nós vamos declarar agora, nós vamos orar. Nós vamos orar agora e nós vamos, em nome de Jesus, dizer: sentimento que saiu do inferno, injustiça, traição, maldade, fofoca, mentira, sai agora em nome de Jesus. Volta para o inferno. Volta para a prateleira do inferno. Eu não te recebo no meu coração. O meu coração tem uma prateleira onde eu vou guardar as coisas de Deus. O meu coração tem uma prateleira onde eu vou guardar as palavras de vida eterna. Eu quero me deter nesta live só a esse entendimento. Não guarde no seu coração aquilo que saiu da prateleira do inferno. Mande de volta através da oração. Não receba. Não azede o coração. Creia que Deus vai mudar. Creia que você vai passar por essa situação. Creia que este tempo vai passar. Creia, mas creia. Senhor, eu creio. Apesar da dor que eu estou sentindo, eu creio. Eu creio que o meu casamento vai ser restaurado. Eu creio que meus filhos vão viver com o pai dentro de casa. Não vai ser com outro homem, vai ser com o pai. Senhor, eu creio que eu vou conseguir o meu emprego. Eu creio que eu vou conseguir o sustento da minha casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Arabaçu de cova, arabaxebe, arabandara, su de cova, lai. Erabaxou, erabaçu, erabaxebe, cantarabanai. Sai agora. Você que está aí nessa cama, levante agora. Levanta. Levanta daí. É Jesus que está mandando. Foi Jesus que me impulsionou para fazer isso. Levanta desse lugar. Pega o que o diabo te mandou e devolve para o inferno. Como eu devolvo para o inferno? Colocando fé no seu coração. Coloca fé aí agora, em nome de Jesus. Coloca fé. Eu envio fé no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Eu envio fé para o seu coração, ânimo para o seu coração, vida para o seu coração. Em nome de Jesus, seja liberta. Faça como aquela menina. Porque depois que Naamã foi curado, ele declarou: não existe Deus em toda a terra maior que o Deus de Israel. Oh, aleluia! Não existe Deus. O comandante, o general do exército da Síria, declarou isto lá. Não existe Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. Deixa eu abençoe, querido. Acabou? Acabou, caiu. Eu boto mais uma boca. Acabou. Hã? Porque Pô, mas vai no encerrar? YouTube, olha lá. Você não acendeu não. Será o YouTube. Ah, no TikTok fala mais já. Acabou? Foi? Fecha aí. Gostou? Ah, então. Receba agora. Em nome de Jesus, vocês aqui também. Recebam também aqui no nosso estúdio aqui. Receba também. Receba da prateleira.